Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Bem-vindos ao Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Olha, uma ótima forma de apoiar nosso trabalho é se inscrevendo no canal, viu? Não deixem de fazer isso para receberem sempre nossas análises. Hoje, a nossa exploração vai para um território meio sentimental, né? Que parece estar desaparecendo. Qual seria? O das cartas de amor escritas à mão. A gente tem aqui um artigo bem reflexivo com uma data curiosa, 2025, que lamenta justamente essa perda na nossa era digital, super acelerada. Vamos dar uma olhada nele? Interessante essa data, 2025. Já olhando para trás, né? Exato. E é interessante pensar, a fisicalidade de uma carta, a espera. O artigo que a gente vai analisar hoje contrasta bem essa cadência antiga com a comunicação, instantânea que a gente tem hoje. E a questão que ele levanta é profunda, né? Ao ganharmos velocidade na comunicação afetiva, o que será que a gente deixou para trás? Ok, vamos desempacotar isso. Bom, o texto descreve o ato de escrever cartas de uma forma quase cerimonial, sabe? Isso é um ponto-chave. Cerimonial? Como assim? Não era só mandar uma mensagem. Tinha todo um ritual. Envolvia escolher o papel com cuidado, talvez um papel com cheiro, né? A caneta preferida. Exato. Achar um momento de calma para pensar mesmo, sentir as palavras. Era um investimento, sabe? De tempo, de emoção e a espera pela resposta. Isso era a parte crucial. Estendia a conexão, talvez até intensificava. Exatamente, essa descrição do ritual é muito rica no texto. E ele resgata uns detalhes sensoriais que, transportam a gente, né? Sim. Fala do cheiro do papel, podia ter um toque de colônia, ou aquele cheirinho de coisa guardada com carinho, ou até uma flor prensada ali no meio. Imagina! Mencionou o cuidado para selar o envelope, a emoçãozinha de reconhecer a letra no correio e o jeito de abrir devagar. Como o artigo diz, como se ali dentro morasse o destino. É uma imagem forte, né? Muito forte. E o artigo traça um caminho interessante para explicar como a gente chegou onde está hoje. Ele aponta o e-mail como o primeiro passo nesse declínio. Ah, por tirar o físico, né? Isso. Eliminou o papel, a tinta, o selo. Mas o que o autor chama mesmo de golpe fatal foram os aplicativos de mensagens. Os apps. Eles trouxeram a instantaneidade total. Transformaram a expressão amorosa em algo, muitas vezes abreviado, quase um código. Um oi sumida, uns emojis, uma figurinha, tentando encapsular um sentimento que é complexo, né? Nossa, essa comparação que o texto faz aí a diferença fica gritante mesmo. O autor imagina alguém do passado escrevendo, sei lá, minha adorada, tuas palavras me chegaram. Poético, né? Muito. E coloca isso do lado da nossa realidade, que é mandar 3 emojis de coração e talvez um sticker piscando. A nostalgia no texto é quase palpável. Dá pra sentir que algo mais elaborado se perdeu nessa transição, nesse foco total na velocidade. Sim, e esse é o ponto central do argumento que a fonte traz. A ideia de que o amor, ou pelo menos um certo jeito de expressar amor, florescia justamente nesses rituais, dessas pausas, na beleza da espera, na coisa concreta do papel que dava para guardar, reler, tocar. Faz sentido. O ponto principal é que talvez a comunicação digital, por priorizar a rapidez, a eficiência, tenha meio que achatado essas texturas emocionais, sabe? Não é só saudosismo, é a sugestão de que o processo em si, lento e com esse atrito, era parte do valor emocional que se construía. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Exploramos como essa mudança das cartas para as mensagens digitais, olhando pelo ângulo desse artigo, é mais do que só trocar de ferramenta. Bem mais. Sugere que a própria natureza da comunicação instantânea pode ter reconfigurado o jeito como a gente demonstra afeto, talvez até como a gente sente, né? Tirando camadas de ritual, de profundidade, que a lentidão meio que proporcionava. E, para fechar, o artigo deixa uma imagem que fica na cabeça. A de um futuro onde, quem sabe, no meio de dados digitais perdidos, alguém reencontre cartas antigas e aí entenda um tipo de amor que se construía com letras e esperas. Nossa! Isso leva a gente a pensar, né? Que outros rituais que pedem tempo, paciência, um certo atrito podem estar sumindo no nosso dia a dia tão acelerado? E o que de verdade a gente perde quando esses processos mais lentos vão embora? É uma pergunta que vale a pena levar, com certeza.
Para mais explorações como esta, continuem ligados aqui no Mergulho Profundo, jornal Alfredo Wagner Online. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações, hein? Até a próxima! Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.